Lição 13. 30 de março de 2025. Tema: Perseverando na fé em Cristo. Introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Primeiro tópico. Diante das heresias é preciso perseverança. Ponto 1. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou às genealogias intermináveis, 1 Timóteo 1, 4, e 1 Timóteo 4, 7, Tito 3, 9, e a expressão, falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6, 20, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, anos 135 a 204, combateu tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, 1 Timóteo 1, 7, da circuncisão, Tito 1, 10, e as fábulas judaicas, Tito 1, 14. Ponto 2. A experiência apostólica, versículos 10 e 11. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Versículo 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Atos 13, 8 ao 12, e 50. Atos 14, 5 ao 7 e 19. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Atos 16, 1 ao 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina, contudo deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Ponto 3. Entendendo o querer. Versículo 12. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4, 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Ponto 4. Características dos enganadores. Versículo 13. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goês, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. 2 Pedro 2, 1 ao 3. Segundo tópico. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Ponto 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Versículo 14. O contexto em 2 Timóteo 3, 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo, de quem, em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente dos quais, isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, NTLH. Pois conhece aqueles de quem aprendeu, NVT. Confiar naqueles de quem você aprendeu. NBV. Desde a infância, versículo 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd, 2 Timóteo 1, 5, e ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2, 2. Ponto 2. Permanecendo firme nas sagradas letras, versículo 15. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado por duas razões principais.
A. Porque sabia de quem tinha aprendido. B. Porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Deuteronômio 6, 4-8. Provérbios 22, 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio 6, 6-9. A Igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Ponto 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Versículo 16, NAA. O termo grego theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, também, seus autores humanos, pois, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21, TB, NAA. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Versículos 15-17. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Terceiro tópico. Tendo as Escrituras como fundamento. Ponto 1. A autoridade apostólica. A Igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, 1 Timóteo 5, 18, Deuteronômio 25, 4, Mateus 10, 10, Lucas 10, 7, e da mesma forma as epístolas paulinas, 2 Pedro 3, 15 e 16. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Ponto 2. Abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mateus 21, 42. Marcos 12, 10. Lucas 24, 27. João 2, 22. E 5, 39. Mas o contexto da expressão paulina toda a Escritura é inspirada por Deus não se restringe apenas ao Antigo Testamento e sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro 3, 2, Antigo e Novo Testamento. Ponto 3. O Manual de Deus, versículos 16 parte B, e 17. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais. A Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Versículo 17. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, 105. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a Igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para ferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a Igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações.